Olá, tudo bom? Vamos para mais uma análise de obra? A obra de hoje é Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Dentro dessa obra nós vamos falar de Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho e Mestre Ataíde. Essa obra, essa igreja, ela pertence ao século XVII e nela existiram várias outras pessoas que trabalharam na obra. Mas quando nós falamos em barroco, nós destacamos muito Aleijadinho e Mestre Ataíde como um dos maiores representantes do barroco brasileiro. Lembra que o nosso barroco, ele começou a ser desenhado logo após todo o desenvolvimento, praticamente todo o desenvolvimento do barroco europeu. Quando os jesuítas vieram para cá, todo o período de colonização fez com que os nossos artistas fossem completamente influenciados para as produções, tá? Voltados para quê? Para a religião, sobretudo que Igreja Católica, nunca esqueça disso. Quando nós falamos em barroco, independente se é barroco europeu ou barroco brasileiro, nós vamos falar de Igreja Católica. A Igreja Católica tinha muito poder nessa época. E aqui no Brasil estava começando a desenvolver essa ideia, esse avanço, essa inserção a respeito do cristianismo aqui. Tá? E esses artistas, eles se destacaram muito justamente por conta das construções das igrejas, de obras artísticas que foram desenvolvidas nesse período. Vamos lá falar um pouquinho a respeito dessa obra? Essa é uma obra que tem características barrocas, mas ao mesmo tempo possui traços do rococó, sobretudo no seu ornamento. E a gente vai analisar de forma detalhada aqui para que você, estudante, possa compreender e conseguir interpretar de uma forma legal. Vale lembrar, essa obra fica em Minas Gerais, onde? Em qual cidade? Ouro Preto, a cidade mais importante quando nós falamos em barroco brasileiro. Essa igreja aqui que vocês estão vendo, gente, ela é uma das igrejas mais conhecidas de todo esse período que também é chamado de período colonial, tá? E algumas pessoas, alguns artistas que trabalharam nela foi o Aleijadinho, que ajudou na elaboração do projeto básico aqui das fachadas, e Mestre Taíde, que ficou responsável pelas pinturas no interior da igreja. No interior da igreja, alguns painéis e, sobretudo, o altar-mor. Essa igreja hoje ela é tombada, ela foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o famoso IFAM. Isso é um detalhe, ela foi classificada, se eu não me engano, no ano de 2009, como uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Pois é, essa igrejinha que está em Ouro Preto. E isso fez com que a cidade, Ouro Preto, fosse integrada também à parte de patrimônio da humanidade. Aleijadinho, você já deve ter estudado um pouco a respeito dele, você sabe que dos seus materiais que ele mais utilizava era a madeira para poder talhar e fazer suas esculturas, e também a pedra-sabão, onde é um material muito mais maleável, onde ele produzia suas esculturas. Analisando aqui a igreja, você consegue perceber aqui que o frontispício com a portada ela foi projetado pelo artista. Além disso, as laterais também foram projetadas pelo artista, tá bom? Mas a construção da obra acabou tardando um pouquinho e acabou sendo executada muito mais para frente. E daí, Manuel da Costa Taide, que foi um grande pintor do período colonial, ele ficou carregado para fazer as pinturas no interior da igreja, sobretudo no teto da igreja. Observe, esses painéis da capela e da nave, ele foi carregado de fazer a pintura no teto da igreja, além do douramento da pintura da talha da Capela Mor, tá? Que durou mais ou menos aí cerca de um ano para ele poder produzir esse trabalho. Não foi muito demorado. Mas quando a gente analisa os traços de Mestre Ataíde, os traços de Aleijadinho, comparando com o barroco europeu, é como se estivéssemos falando de movimentos diferentes. Mas você não pode esquecer que a nossa parte da história começa praticamente a se desenhar a partir daqui. Lá na Europa eles já tinham toda uma vida para trás. Eles já tinham bases em outros artistas, em outros movimentos, e nós ainda não tínhamos. Esses artistas, eles foram guerreiros e eles fizeram o nosso barroco, fez com que o nosso barroco fosse independente do barroco europeu, querendo ou não. Embora algumas características prevaleçam. Aqui, ó, no século XIX,
alguns ladrilhos foram instalados no piso da antiga escadaria da igreja, tá? Sendo que mais ou menos em 1935 foi construído um cemitério anexo juntamente aqui à Capela Mor. E no século XX a igreja passa por vários trabalhos de conservação e de restauro, que foi levado justamente levado a cabo pela antiga inspetora de monumentos nacionais e pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico. Gente, e não foi fácil, não. As pessoas produziram as obras naquela época, uau, que lindo, barroco. Não, eles foram vítimas, digo vítimas porque foram vítimas de muitas injustiças, muitas falácias, falar que a obra não é bela, não é bonita, que nem se compara a barroco europeu, até que quando um determinado escritor resolve falar a respeito disso, as pessoas começam a visualizar de forma diferente. Vou colocar aqui na tela o que Mário de Andrade falou, que é um pouquinho grande. Observe atentamente o que ele disse. É certo que as igrejas de Aleijadinho, não possuem uma grande majestade, como denunciou Saint-Hilaire. Mas a majestade não faz parte do brasileiro, embora faça parte comum da nossa paisagem. No entanto, compreender que sublime não implica exatamente majestade, não é preciso ser ingerente para ser sublime. As igrejas de Aleijadinho não se acomodam com um apelativo belo, próprio de São Pedro de Roma, a Catedral de Reims, a Batalha ou a horrível São Marcos de Veneza. Mas são muito lindas, são bonitas com o quê? São de um sublime pequenino, de um equilíbrio, de uma pureza tão bem arranjadinha e tão sossegada, que são feitas para querer bem e para acarinhar que nem na cantiga nordestina. São barrocas, não tem dúvida, mas a sua lógica e equilíbrio de solução é tão perfeito que o jesuitismo desaparece. O enfeite se aplica com uma naturalidade tamanha que, se o estilo barroco, o sentimento é renascente, o Aleijadinho soube ser arquiteto de engenharia. Escapou genialmente da luxuosidade, da superfectação, do movimento inquietador, do dramático, conservando uma clareza, uma claridade é melhor, puramente da renascença. Tá vendo? Depois que ele escreveu isso, as pessoas começaram a olhar com o outro olhar. Nossa, é barroco, como é belo, como é bonitinho, como é arranjadinho. Mas ele, o Aleijadinho e outros artistas passaram por todas essas inquietações de comparações. E hoje, o barroco ele foi amplamente dissolvido pelo Brasil, né? Até os próprios turistas entendem que essa igreja era uma grande atração de Ouro Preto. Não só essa igreja, mas igrejas do barroco que estão em outros locais, como na Bahia, em Pernambuco, em outras cidades de Minas, no Rio de Janeiro, enfim. Quanto ao seu projeto arquitetônico, a estrutura tem sim uma afinidade com o barroco italiano, com o barroco português e traz elementos do rococó que são visíveis principalmente na questão de decoração, como vocês podem perceber aqui na imagem. E é sim uma das maiores realizações do artista Aleijadinho, dentre outras, né? Eu falo uma das maiores, mas ele possui inúmeras outras produções que foram importantes. Ele foi basicamente um entalhador e um escultor, né? E ele acabou executando muitas figuras relacionadas com o quê? Com a temática igreja, com a temática religião, o catolicismo na época. Olha só, nas fachadas das igrejas que ele fazia, até nessa mesma igreja, a escultura está de forma tão integrada ao projeto arquitetônico que Aleijadinho ele acaba fazendo jus ao título de arquiteto juntamente com o título de escultor, né? E esse status de Aleijadinho, de arquiteto e escultor, não é um status, não é uma nomenclatura que a gente dá para ele nos dias atuais. Desde aquela época ele faz jus ao nome arquiteto e ao nome escultor. E os elementos do barroco, você consegue perceber aqui que ele vai ser visto sobretudo aqui na fachada, nas torres que ficam aqui nas laterais, tá? Que na nave da produção em si, da arquitetura em si, vai ter essa característica retangular com as passagens nas laterais que vão levar aonde? A sacristia. E se você observar aqui na fachada, ela é como se tivesse com uma disposição diagonal juntamente aqui com essas janelas, né? Ainda aqui na fachada é possível perceber esse medalhão que foi esculpido em alto relevo. E esse medalhão acaba interrompendo aqui o entablamento da igreja.
aqui nessa fachada, que acaba desviando para quê? Para contorná-lo no formato de moldura. E aí um outro exemplo que merece atenção é justamente a relação que tem essa fachada com essas duas torres que estão aqui nas laterais, que acaba trazendo uma harmonia para a composição geral dessa arquitetura. Aí quando Aleijadinho resolve fazer esse medalhão, resolve fazer toda essa produção de forma harmoniosa, ele acaba trazendo um determinado equilíbrio para essa arquitetura. O arranjo de maneira geral acaba sendo produzido de maneira muito equilibrada. Além de que existem as pilastras de capitel que são as características compósitas, tá? Que vão justamente sustentar o arco. Outras características que a gente pode ver aqui nessa obra é que há um retábulo onde há uma composição com o arco do triunfo que vai ser coroado por várias outras figuras, incluindo a Santíssima Trindade, e a mais famosa composição do mestre Ataíde, que é a glorificação de Nossa Senhora da Porciúncula, tá? Cercada por vários anjos músicos. Aqui você consegue perceber os traços da Virgem que são identificados, né? Como se fosse uma mulata. Algumas pessoas dizem que ele foi inspirado na sua esposa para poder fazer essa representação. E aí faz com que essa estética seja completamente voltada para a realidade nacional, né? Onde teve uma escolha radical e inovadora para o seu tempo, né? E nesse período, Maria, Jesus, era sempre representado de forma branca. E aí vem Mestre Ataíde e faz com uma cor mulato, onde naquela época o preconceito ainda era muito enraizado, era muito forte. Então isso acaba chamando a atenção, acaba já trazendo diferencial para a produção desse artista. Ainda aqui na igreja, né, algumas cenas, por exemplo, a cena da Virgem, quando a gente percebe o que vai predominar vai ser o quê? Vai ser a alegria que foi produzida por meio dessa imagem, que mostra que ela possui uma vida virtuosa e é muito temente a Deus. Aí alguns outros elementos aqui vão reforçar essa questão dessa doutrina na pintura, que está diretamente relacionado com os símbolos e com as imagens religiosas, né? Uma vela acesa, que significa o tempo que passa, a ampulheta caída, que significa a morte, um açoite, que significa a necessidade da penitência, os santos que ajudam a compor a cena secundária, que também estão nas obras, que ajudam a transmitir as mensagens mais precisas, e que analisando essa obra a gente consegue perceber essas mensagens, o que o artista quis mostrar. Até porque quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece a história, quando a gente olha uma imagem, a imagem por si só já vai falar. Então nós, querendo ou não, já temos um pouco de entendimento da obra. Aí, juntando justamente os desenhos que foram produzidos, a obra arquitetônica de Aleijadinho e Mestre Ataíde, acabou trazendo algumas tradições para essa igreja. Como, por exemplo, na Semana Santa, a tradicional cerimônia dos lava-pés, que recorda a humildade de Jesus, deixa eu ver, a Páscoa, Santíssimo Sacramento, Igreja do Rosário, enfim. Inúmeras tradições que pertencem à Igreja Católica e que lá eles ajudam a prevalecer, a deixar forte, enraizado no local. A análise de obra foi essa, espero que tenha entendido. Tchau, tchau e até a próxima.